Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as orientações nutricionais voltadas para uma prova de corrida de 5 quilômetros, tá? Então aqui foi um material desenvolvido para essa prova específica, mas vale para qualquer outra prova de 5 quilômetros, tá? As orientações vão ser as mesmas. Primeiro, a gente tem que entender que existe uma diferença entre um treino de cardio e um treino de endurance. Geralmente, quando a gente está iniciando nessas competições, ficamos muito tensos com, meu Deus, o que fazer, o que comer, né? Qual é essa necessidade? Então, existe essa diferença baseada no tempo de duração. Uma prova de cardio, de resistência, vai ter até 1 hora de duração, enquanto uma prova de endurance vai ter de 1 até ou mais do que 3 horas. Por consequência, né, desse tempo, essa necessidade, esse gasto energético também vai ser diferente. Então, enquanto uma prova de cardio, a gente vai ter um gasto de 100, 500 calorias, numa prova de endurance, a gente vai ter um gasto de 700, 1000 calorias ou até mais. Então, todo o planejamento alimentar ele vai ser distinto nesses dois casos. Numa prova de 5 quilômetros, a gente vai ter, então, em torno ali de 100 calorias, 500 calorias, tá? Então, todo o planejamento vai ficar bem mais tranquilo de fazer, ainda mais nesse momento inicial, quando a gente está iniciando nessas competições. É importante destacar também que esse tipo de treinamento, ele acaba trazendo diversos benefícios pensando em saúde, né? Então, ele causa adaptações no sistema cardiovascular, que aumenta, então, essa capacidade, esse desempenho no exercício, tá? Então, ele aumenta a formação de mitocôndrias, que é aquela parte da célula responsável pela respiração celular, tá? Então, é muito importante, por isso que todos os profissionais de saúde batem muito que precisa realmente fazer um treino de cardio, né? Não digo endurance, mas um cardio sim é importante, principalmente pensando no nosso sistema cardiovascular. Bom, sabendo que uma prova, uma competição de 5 quilômetros, a gente chama ela de um treino de resistência, um treino de cardio, a gente precisa entender de onde que vem a energia para esse treinamento, tá? Então, a gente vai tirar a energia de dois lugares, do glicogênio, tá? E da gordura. Como a gente está falando de uma estratégia nutricional voltada para uma prova, a gente está pensando em desempenho esportivo. Então, a gente vai esquecer ali a parte da beta-oxidação a partir das gorduras, né? A obtenção de energia a partir dessas gorduras, e a gente vai focar ali na obtenção de energia a partir do glicogênio. Glicogênio é a forma que o nosso corpo vai armazenar a glicose, né? A glicose que é obtida através da ingestão de carboidratos. Então, a energia para esse tipo de exercício vai vir basicamente dos carboidratos, tá? Eles vão ser a fonte primária para a gente obter essa energia. E aqui também é importante destacar, relembrar, na verdade, que existem dois tipos de carboidratos, simples e os complexos. Qual que vai ser mais interessante nessa estratégia? Os dois. Tudo vai depender do tempo, né? De onde que a gente vai incluir esses carboidratos. Como seriam num padrão de alimentação usual, tá? Não tem problema a gente ingerir carboidratos simples, mas é interessante que a gente saiba onde colocar eles, tá? Então, os carboidratos simples, eles vão ser utilizados perto do treino, perto dessa prova, para ter esse substrato energético, porque eles vão ter uma digestão facilitada, ou seja, vai ser uma energia mais fácil para ser consumida, né, para ser utilizada. E os carboidratos complexos, eles vão ser utilizados como base da alimentação usual desse praticante, né? Como um pré-treino,
para auxiliar também na formação, nessa reserva desse estoque que é o glicogênio, tá? Traduzindo em comida, né, quem seriam esses carboidratos simples e complexos? Simples, a gente vai ter mais aqueles produtos com carinha de docinhos, né, que são super incluídos ali em pré-treinos, tem essa vantagem quando a gente faz esse treino, quando a gente participa dessas provas, né? Comer uma mariola, um suco de fruta integral, até mesmo uma bala, ela pode servir aqui estrategicamente para fornecer essa energia. E os carboidratos complexos, então, vão ser cereais, amiláceos, né, integrais, que são ricos em fibras, vitaminas do complexo B, que devem sim sempre ser a base da nossa alimentação. Aqui começa a nossa visão sobre a estratégia nutricional nesse período pré-competição. Então, assim, como o nosso gasto energético durante a prova vai ser ali numa faixa de 100, 500 calorias, todo o nosso planejamento ele começa a acontecer ali 48 horas, 24 horas antes dessa competição. Tá? Se fosse uma prova de endurance, onde esse gasto ele é muito maior, a gente precisa ter um tempo maior também, um tempo antes, para ir carregando esses estoques para ter disponível lá no dia da prova. Tá? Então, por isso que eu digo, é muito mais simples aqui a gente fazer essa alimentação numa prova de 5 quilômetros, tá? Então a gente separa por tempo. Começa ali 48 horas, então em 48 horas antes desse evento, a gente vai manter o nosso consumo habitual de alimentos, né? A nossa rotina, a gente segue o planejamento conforme conversado com o profissional, com o teu nutricionista, a gente segue todas aquelas estratégias nutricionais ali específicas de acordo com o teu objetivo. Então aqui a gente vai ter o consumo de carboidratos simples e complexos, né, de acordo ali com o teu habitual. A gente vai começar a fazer essa carga de carboidratos a partir de 24 horas antes dessa prova. Então a gente começa a carregar realmente essa reserva utilizando fontes de carboidratos simples e fontes de carboidratos complexos, né, para repor esses estoques de glicogênio muscular e hepático, que é onde a gente tem essa reserva de energia, tá? Além disso, a gente vai começar a ter um cuidado com o teor de fibras dessa alimentação, tá? Fibras aqui nesse momento não vão ser tão interessantes, né? Então, como é importante a gente entender o momento que estamos para consumir determinados alimentos, grupos alimentares que são saudáveis. As fibras são interessantes, devem fazer parte da alimentação, mas nesse momento não é tão interessante, porque elas aumentam a motilidade intestinal, pode dar algum desconforto, e aqui não é o momento para a gente brincar, mexer muito com essa saúde intestinal, tá? Além disso, que seja de fácil digestão. Então, a gente não quer passar ali as horas antes do evento com uma digestão difícil. A gente não pode ter todo o nosso organismo concentrado em digerir ali uma refeição, ao invés de ter realmente energia para ter um bom desempenho na prova, tá? Ali, por curiosidade, eu até deixei a oferta de gramas de carboidrato que a gente vai estipular, ofertar geralmente nesse planejamento, que fica em torno de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? Então, dependendo que a gente faz, numa dieta que muitas pessoas que acabam praticando a corrida têm como um objetivo o emagrecimento,
a gente pode trabalhar ali até com uma restrição leve, 2,3 gramas de carboidrato, lá naquelas 48 horas antes, mas aqui a gente oferta um pouco mais e tá tudo bem, né? Porque ele vai servir de substrato para que tu tenha um bom desempenho ali na prova, tá? Então, 24 horas antes, esse esqueminha. 1 hora antes dessa prova, a gente vai fazer uma refeição equilibrada, completa, de acordo com a necessidade nutricional daquele indivíduo, considerando carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? Para não causar picos e a pessoa acabar tendo um mal-estar ali durante a prova. De novo, reduzido em fibras, para não gerar nenhum desconforto. Então, um suco verde antes ali da prova não é tão interessante, né? Vai ter fibra demais, pode gerar uma urgência evacuatória, que é o que a gente não precisa nesse momento. Assim como moderado em gorduras. Então, as gorduras são importantes, só que elas têm uma digestão complexa. A gente não vai ofertar ali um omelete com 6 ovos, porque vai ficar pesado. Essa pessoa não vai conseguir ter o desempenho esportivo necessário ali, interessante para fazer a prova, tá? E 15 minutos antes, a gente pode fazer um módulo de carboidratos simples, de rápida absorção, para gerar essa energia realmente de largada, né? Então, hoje a gente tem diversos produtos já prontos, fácil para consumo, que a gente pode encaixar aqui, tá? Essa seria a cronologia da alimentação nesse período pré-competição, pré-5 quilômetros. Aqui eu trouxe um exemplo, uma inspiração traduzida em comida, né? O que seria aqueles combinados ali da linha do tempo. Então aqui, não, isso não é uma verdade absoluta, quero dizer, não é, tem que ser assim. Aqui é uma ideia, uma sugestão da qualidade, de quais itens que a gente acaba priorizando nesse momento. Então, como eu falei antes, 48 horas de acordo com o planejamento, o teu objetivo, conversado com o teu profissional. 24 horas, foco, abastecer esse organismo de carboidratos para que ele consiga ter esse estoque, porque a gente vai consumir esse estoque lá na prova, tá? Então, aqui, essa dieta, esse plano tem mais ou menos 2.000 calorias, tá? E se atentem muito mais à composição, quais itens, né? Então, ali no café da manhã, um café preto com pão francês, com queijo Minas ou um tahine, né? Numa dieta vegana, uma banana com aveia e mel, um café básico, completo, tá? Com alimentos fontes de carboidrato, simples e complexo, boas fontes proteicas, boas fontes de gordura, tá? Um café da manhã tranquilinho. No lanche da manhã, coloquei uma salada de frutas com flocos de milho e uma água de coco para acompanhar. No almoço, um macarrão cozido com frango ou tofu grelhado, legumes cozidos, lembra? A gente começa a não deixar tão rico assim em fibras, então legumes cozidos vão ser mais abrandados, a gente mantém ali a oferta daqueles elementos coloridos, ou seja, antioxidantes, vitaminas e minerais, mas com esse teor de fibras reduzido. Junto ali, um suco de uva, tá? Depois, no lanche da tarde, coloquei um açaí com banana, açaí a polpa, né? Não tô falando aqui dos produtos que a gente encontra no mercado, que é rico em xarope de glicose, enfim, que é um produto açucarado, já não seria tão interessante também. No jantar, um jantarzinho mais leve, mais brando, um purê de batata com peixe, né? E um suco de uva. E na ceia, coloquei ali um pãozinho integral com geleia de fruta, tá? Então,
Vejam bem, é uma dieta super gostosa, então tem essas vantagens, né, para praticantes dessas atividades, rica em carboidratos, mas aqui eles fazem sentido, tá? Pacientes que praticam corrida e têm diabetes, por exemplo. Ah, tem que controlar carboidratos, enfim. Isso daí a gente tem que avaliar sempre individualmente, tá? A gente pode sim fazer uma carguinha de carboidratos, mas a gente precisa avaliar esse indivíduo. Ele toma medicamento, ele não toma, como é que estão os últimos exames, como é que está o controle realmente dessa diabetes. Dependendo dessas respostas positivas ou negativas, a gente consegue sim trazer uma proposta parecida aqui, tá? Dentro, né, que seja praticável dentro desse contexto, tá? Então, é importante entender aqui mostrando como que pode ser feito, mas não que você aí que está me ouvindo faz isso independente de ter doença ou não ter, e essa é a verdade e vai dar tudo certo. Não, é importante avaliar individualmente. Cada caso é um caso, tá? 1 hora antes da prova. Pensando ali que as provas geralmente acontecem no turno da manhã, né? O teu café da manhã, ele pode ser, coloquei ali 2 exemplos muito simples. Um pão francês com queijo Minas e um suco de laranja e uma fruta, e o cafezinho preto também, para dar uma energia, ou mais condensado, né? Um bolo simples com uma geleinha de fruta e uma água de coco. Então, aqui a gente vê teor bem reduzido de fibras, oferta de carboidratos simples, né? Oferta ali de uma boa fonte de proteína, mas nada muito pesado, nada muito complexo. Uma alimentação bem de um padrãozinho assim, até hotel, né? Então é bem tranquilo da gente fazer. Não são alimentos difíceis, né? Acho que isso gera também uma insegurança nesses períodos. A alimentação a gente pode resgatar itens básicos, né? A gente não precisa inventar muita coisa, só saber utilizar mesmo os alimentos. 15 minutos antes, aqui é um momento que dá para ter um paladar bem infantil. Aqui a gente traz esses docinhos mesmo, né? Que vão nos dar essa energia num primeiro momento. Então pode ser um suco de fruta integral, pode ser um caldo de cana, né? Uma água de coco, a bala de iogurte, um bolinho simples, a clássica mariola, né? Acho que acaba sendo um dos produtos mais fáceis da gente incluir nesse momento, até pelo volume, né? Então, 15 minutos antes, às vezes um suco ali, 200 ml de suco, para algumas pessoas pode pesar, pode gerar algum desconforto. Mas uma mariola tem um volume tão pequenininho que é muito difícil a gente não se sentir bem, né, antes dessa atividade. Também opções salgadas, né, macarrão, batata a gente pode colocar ali, porque vão ser fontes de carboidrato. Então, aqui é mais quando a pessoa pratica endurance. Então, muitas vezes ficar nessa rotina do só paladar doce acaba enjoando e alguns pacientes preferem incluir opções salgadas, né, com cara de comida aqui, tá? Aqui também eu acho que é o único momento que a gente pode incluir um suplemento, né? Uma suplementação de carboidrato, esses géis de carboidrato que encontra em farmácia, loja de esportes, é bem tranquilo. Então aqui é o único momento desse período todo, 44, 24 horas, 48, 24 horas antes, que a gente pode utilizar um suplemento. Fora isso, não tem muita necessidade, tá? O que você tem que cuidar nesse pré-treino, né? 15 minutos antes.
que esse lanchinho contenha 20 gramas de carboidrato. São essas 20 gramas que a gente precisa. Então, é importante que você confira sempre na informação nutricional daquele produto. Por exemplo, a bala Sete Belo são 5 unidades, vai fechar ali 20 gramas. Mas uma bala de iogurte de alguma outra marca pode não fechar aquelas 20 gramas, tá? Então é importante sempre conferir ali na embalagem. Essa porção, essa medida caseira tem variação de acordo com a marca e por isso é muito importante a gente ficar ainda mais atento ali na informação nutricional nessa medida caseira, tá? Dito tudo que tem que fazer, que não é muito difícil, né? Então a gente viu ali os carboidratos são a nossa principal fonte, tá, de energia. É o ponto que a gente tem que se preocupar, fazer essa carga. Ingestão de proteínas, normal, de acordo com a tua necessidade. Então, o que vai ser ali 0,8 gramas, 1 grama por quilo de peso. Por isso que eu digo, a teoria é essa, mas claro que isso tudo depende da pessoa que está ali na frente para a gente desenhar um plano mais adequado e fechadinho dentro aqui dessas orientações. O que é importante não fazer nesse momento? Refeições gordurosas, né? Pré-prova, assim como consumo de bebidas alcoólicas. Não é o momento da gente ter uma digestão complicada. A gente precisa realmente ter um momento mais tranquilo para conseguir ter desempenho. A gente está focando no desempenho nessa atividade. Refeições muito fora do padrão habitual também. Então, se o teu padrão de consumo é muito diferente daquilo tudo que eu mostrei, não é um momento pré-prova de você mudar. Né? Isso tudo exige também uma adaptação. Assim como suplementação. Como eu falei, a única que vejo sendo válida é suplementar carboidratos naquele pré-treino. E sugiro também já testar em algum treino antes de prova, para ver se gosta, né? Para ver se realmente faz sentido para ti. Mas suplementar creatina, glutamina, a beta-alanina, enfim, cafeína, não vejo fazendo sentido, até porque a maioria desses suplementos eles precisam de tempo, 3 meses para começar a fazer um efeito realmente. Suplemento vai ser sempre a cereja do bolo. Não adianta ter uma prova amanhã, querer suplementar hoje e achar que vai fazer alguma diferença. Não vai. A tua alimentação, essas condutas que vão fazer realmente uma diferença importante. Além disso, hidratação. Não se esqueçam, né? A meta de ingestão de água é sempre 40 vezes o teu peso. Isso vai dar ali o total de litros por dia, que seria interessante. Então, mantenham-se hidratados. A gente precisa estar com uma boa hidratação também para conseguir ter esse desempenho. Por último, também não adianta fazer um treino exaustivo antes dessa prova, né? É bom seguir ali uma planilha de treino desenhada ali pelo teu profissional e não ter um exercício ali intenso que pode prejudicar o teu desempenho no próximo dia. Depois da prova, a gente vai querer repor esse glicogênio que foi consumido durante o exercício, assim como minimizar esses danos musculares e fornecer um balanço positivo de hidrogênio, para que não tenha catabolismo muscular. Então, nesse pós-treino, pós-prova, a gente pode fazer de duas formas, utilizando suplementos, aqui também é um outro momento que a gente pode utilizar, ou através de comida mesmo de verdade. Então, a gente pode usar um suplemento de proteína com água de coco e uma fruta, então carboidratos, minerais e a proteína, tudo junto, ou ali um pão francês com queijo e doce de leite. Então, alimentação simples, nada muito diferente. E depois nas próximas horas, segue o teu padrão habitual. Refeição livre, água, né?
voltar ao teu plano alimentar proposto anteriormente, antes dessas estratégias pré-prova, tá? Nada muito complexo. Então, aqui parte do treinamento de um corredor consiste em expandir os limites da mente. Eu acho essa frase muito importante, porque esse é o principal ponto, né? Então, a gente acreditar e entender ali a nossa mente que, por mais que todas essas informações sejam muito diferentes, né, cause um pouco de estranheza falar tanto de carboidratos, tudo bem se tem uma prova amanhã e não vai seguir tudo isso. Esteja tranquilo com a sua mente que vai dar tudo certo, tá? Então, queria agradecer. Se ficaram com alguma dúvida, é só me escrever, tá? Meu Instagram ali é csnonenmacher, ali vou deixar na descrição aqui meus links. Espero que esse conteúdo tenha ajudado um pouquinho vocês. Tchau, tchau.